Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Guilherme e meu grupo é constituído por eu, Gisele Bianca e Luiz Felipe, e a gente vai falar sobre pilhas. Bem, o conceito de pilha é baseado na estrutura LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último item a entrar na lista da pilha será o primeiro a sair. Aqui temos o código e irei explicar mais ou menos como ele funciona. O código é baseado em 4 funções principais e um struct nó, e terá um inteiro dado e um ponteiro para o próximo nó. As funções são empilhar, mostrar pilha, desempilhar e a função main. Na função main, teremos um ponteiro pilha que receberá o valor null. Assim, esse ponteiro apontará para o topo da pilha, e ao receber o valor null, representará que a pilha está vazia. Logo após, será chamada a função empilhar, que o Luiz Felipe irá explicar melhor, mas dando um pequeno spoiler, ele vai receber como parâmetro um valor inteiro e um endereço de memória do topo da pilha. Assim, o valor inteiro será alocado ao topo da pilha, ou seja, o 10 vai ser o primeiro valor, como a pilha começa como vazia, o 10 será alocado ao topo da pilha, depois será chamado de novo a função empilhar, e o 20 será alocado ao topo, depois o 30 e o 40, assim por diante. A função mostrar pilha vai, assim como o nome fala, vai mostrar a pilha, vai printar ela. A função desempilhar vai receber o endereço de memória do topo da pilha e retirar de lá o último elemento, que seria o 40. Já que ele foi o último a entrar, ele vai ser o primeiro a sair. Depois vai se mostrar a pilha novamente, desempilhado e assim por diante. Bem, agora aqui temos a representação mais gráfica de como vai funcionar uma pilha. Aqui temos, como o livro mostra, que teremos o primeiro item, que apontará para o valor inteiro e também terá o endereço de memória do próximo valor a ser armazenado. E assim como por diante, o 1 irá ter conciliar o endereço de memória do próximo, que será o 5. Aqui temos uma representação bem simplificada de memória RAM, com sua memória stack e a memória heap. E aqui podemos ver que temos um ponteiro pilha que receberá o valor nulo. E já aqui a gente pode ver que o endereço de memória foi alocado, o endereço de memória do novo valor que a gente atribuiu. Como a gente primeiro alocou o valor 10, a gente colocou o endereço de memória de pilha, o endereço de memória do valor 10. Assim, pilha vai estar apontando para o endereço de memória do valor 10 e o próximo nó estará vazio, com null. Já no próximo, teremos que o primeiro endereço A0 irá apontar para o endereço 20, que por sua vez terá o próximo nó, que apontará para o endereço 10. Por sua vez, terá o próximo nó null. E assim por diante. Se eu incrementasse o valor 30, aqui teria o endereço de memória de 30 e nele teria o próximo nó, que apontaria para o endereço de memória de 20, que por sua vez teria outro nó que apontaria para o endereço de memória de 10. E ao fim teria nulo, sabendo que aqui será o fim da pilha. E aqui teremos a função empilhar, que o Luiz Felipe já vai explicar melhor. Agora irei mostrar rapidamente a execução do código. Aqui temos toda a parte do código. E ao rodar, temos aqui. Primeiro foi empilhado os valores, 10, 20, 30 e 40. E ao rodar o primeiro mostrar pilha, foi mostrado aqui essa pilha. Ao desempilhar, tirou o último elemento a entrar, foi o 40, e mostrou novamente a pilha. E assim por diante. Tirou o último elemento da pilha, que seria o 30, e mostrou ela. Tirou o último elemento e mostrou ela. E ao tirar o último elemento restante, que seria o 10, irá mostrar a pilha está vazia. Agora irei passar a palavra para o Luiz Felipe, onde ele irá explicar a função empilhar. Eu sou Luiz Felipe e eu vou falar sobre a função empilhar. Quando nós definimos a função empilhar, nós reservamos um espaço de memória na nossa stack que consiga armazenar tanto um inteiro quanto um ponteiro de um ponteiro. E ela será do tipo void, pois ela não retornará nada. Quando nós chamamos ela na nossa main, nós passamos o 10
que será nosso novo item da nossa pilha, e nós passamos o local de memória da nossa pilha, que no caso é S000. Por que passamos o local de memória de pilha? Pois nós queremos que o valor de pilha seja alterado durante toda a execução do nosso programa, e não simplesmente seja feita uma cópia que vai deixar de existir após o fim da execução da função. Ainda na stack, nós vamos criar uma variável novo nó, que será um ponteiro para algo do tipo nó. E o que nós fazemos? Nós damos um calloc. Nós vamos armazenar um espaço na nossa memória heap que consiga armazenar um item do tamanho de um nó. Então, o nosso novo nó vai apontar para H000, que foi o espaço criado por calloc. Nós criamos uma variável aux, que ela vai apontar para onde nosso topo de pilha aponta. Nosso topo de pilha é pilha. A nossa pilha atualmente está apontando para null. Então, nossa variável aux também vai apontar para null. E nós começamos a definir as variáveis do nosso nó. O dado desse nosso nó vai ser 10, como o passado. E ele vai apontar para onde aux aponta. A aux aponta para null. Então, esse nosso novo nó também vai apontar para null. E nós redefinimos o nosso topo da pilha. O nosso topo da pilha vai apontar para onde nosso novo nó aponta. Nosso novo nó aponta para H000. Então, o nosso topo de pilha, que é pilha, também vai apontar para H000. E aí a nossa função acaba. E todas aquelas variáveis aux, novo nó, vão deixar de existir. Porém, como nós passamos o local de memória de pilha, nós não perdemos essa referência para a nossa memória heap. Pois como quem tinha essa referência era o nosso novo nó, e ele deixou de existir após o fim da execução, então nós perderíamos essa referência. Porém, nós não perdemos. Chamando novamente a minha função empilhar, agora eu já não quero mais empilhar o valor 10. Agora eu quero adicionar um novo valor. Esse nosso novo valor será o 20. Então, novamente, eu reservo um espaço na minha memória stack, onde vai ter os parâmetros da nossa função. E aqui eu passo o 20 como o nosso novo item. E, novamente, eu passo o local de memória da minha pilha, pois não quero perder a referência ao final da execução da função. Eu crio um novo nó. Esse nosso novo nó vai chamar o calloc. Esse calloc vai novamente chamar um espaço, vai criar um espaço que tem o tamanho de um nó. Esse nosso espaço foi criado lá na memória H100. Então, ele vai retornar o nosso H100 para esse nosso novo nó apontar para lá. Nós criamos uma variável aux, que ela é um ponteiro, e ela vai apontar para onde nosso topo da pilha aponta. Nesse ponto do programa, a nossa pilha ela aponta para H000. Ela vai apontar para esse nó com valor 10. Então, nossa variável aux também vai apontar para cá. E nós começamos a definir os itens daquele nosso novo nó criado. Ele vai ter o item 20, que foi o item passado. E esse nosso novo nó, ele irá apontar para onde nossa variável aux aponta. Nossa variável aux aponta para esse ponteiro. Então, o nosso topo vai apontar para o valor logo abaixo, que é o nó com valor 10. E nós redefinimos o topo da nossa pilha. Nosso topo da pilha, que antes apontava para o nó com memória H000, agora vai apontar para um nó com memória igual a H100. E esse nó com valor H100 vai apontar para o H000, que é o valor logo abaixo dele. E assim nossa função acaba. Como foi passado o local de memória de pilha, nós não perdemos a referência. Então, a nossa pilha ela vai apontar para o topo e o nosso topo vai apontar para o valor logo abaixo, que é o nó com valor 10. E esse nosso nó com valor 10 vai apontar para null, indicando assim o fim da pilha. Olá, meu nome é Gisele Bianca e eu irei explicar a função desempilhar. Aqui nós temos no nosso código
uma variável chamada pilha e nós temos 2 nós. E foi chamada a função desempilhar, passando o endereço de memória da nossa pilha. Ou seja, quando iniciarmos essa função desempilhar, nós iremos criar uma variável topo da pilha, que será um ponteiro para o ponteiro de um nó. Por que ela é um ponteiro de um nó? Pois ela vai apontar, o conteúdo dela vai ser o conteúdo de memória, o endereço de memória de pilha, ou seja, S00, ela irá apontar para uma variável que é um ponteiro de um nó. Então, por isso, ela é um ponteiro de ponteiro. E por que isso? Porque eu quero alterar essa variável pilha, né, durante a execução do meu código, e não apenas criar cópias. Então, vamos lá. Para a nossa primeira linha de código de dentro da função, nós iremos criar uma variável chamada nó que será removida. Essa variável será um ponteiro para o nó. Por quê? Porque ela está somente apontando para o nó. Ela não é um ponteiro de um ponteiro também, pois ela só está apontando para o nó. E bem, essa variável será igual ao conteúdo de topo da pilha. O que é o conteúdo de topo da pilha? Não é o S00, é o H100, pois é o que tem dentro de S00. Então, nó que será removido será o H100, ou seja, o nosso último nó adicionado foi esse nó bem aqui. Então, como na pilha o que será removido será o último adicionado, então nós iremos remover esse nó bem aqui. Para o nosso próxima linha de código, nós temos que o conteúdo de topo da pilha, ou seja, isso daqui vai ser igual ao próximo nó do nó que será removido. O que é o nó que será removido? É o H100. Então, nós viemos aqui no H100, achamos o próximo nó, que é esse H000, e nós alteramos aqui na pilha. Como podemos ver, antes esse valor era H100 e agora esse valor é H000. Já está sendo alterado a cada nova linha de código. E qual é o próximo passo? Limpar esse espaço de memória, usando o comando free. O free vai vir nesse espaço de memória aqui, H100, e irá limpar todo esse espaço de memória. Bem, com isso, nós encerraremos nossa função e nós temos apenas um nó dentro do nosso espaço de memória. Então, o que é que nós temos como ponteiros aqui? Bem, nós temos a nossa variável pilha, que está nesse endereço e contém esse valor, que está apontando para um nó que foi alocado dinamicamente na memória RIP. Então, ele está apontando para esse H100, que tem como valor 10, e como próximo, o null. Então, tudo bem. Nós retiramos um ponteiro, mas e se nós tentarmos retirar esse último ponteiro e ficarmos com a nossa memória limpa? Então, nós iremos executar a mesma função novamente. Iremos criar uma variável topo da pilha, que será um ponteiro de um ponteiro para um nó, e que irá armazenar o endereço de memória de pilha. Então, novamente, o topo da pilha vai ser S000, mas agora S000 está apontando para H000 e não mais para H100. Então, aqui na nossa próxima linha, nós iremos criar essa variável nó que será removido, que irá apontar para o conteúdo de topo da pilha, ou seja, H000. Então, o nosso conteúdo de topo da pilha vai se tornar o próximo nó do nó que será removido. O nó que será removido é esse daqui, H000, portanto, isso tudo. E o próximo nó dele é igual a null. Então, a nossa pilha se torna null, pois o conteúdo de topo da pilha, ou seja, esse espaçozinho bem aqui, vai se tornar isso daqui. Portanto, se torna null. Então, qual é o próximo passo? Dar o free. Liberar esse espaço de memória do nó que será removido, do H100, e todo esse espaço de memória aqui agora está limpo. Então, finalizando a nossa função, todas as variáveis da função vão ser removidas, os dois nós já tinham sido, um já tinha sido removido, o outro foi removido agora, e tudo o que nos resta é a variável pilha, que está no endereço de memória S00, e tem como valor null.